Toda a terra cante ditos ao Senhor, aleluia, aleluia. Toda a terra cante ditos ao Senhor, aleluia, aleluia. Todo o universo cante ditoso, glória ao Senhor nosso Deus. Cantai o hino cheio de glória e louvor ao seu nome. Toda a terra cante ditos ao Senhor, aleluia, aleluia. Dizei a Deus como são grandes as vossas obras. Os inimigos cedem diante da vossa força. Toda a terra cante ditos ao Senhor, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos esta Santa Eucaristia, saudamos a todos vós aqui presentes. Queremos saudar aqueles que também rezam conosco através dos meios de comunicação social. A nossa liturgia hoje convida-nos a voltar-nos para a Eucaristia, Jesus, o pão da vida. Coloquemo-nos diante do Senhor, nosso Deus, com confiança e arrependidos peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém, quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista e sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão. Ananias, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada direita, procurar em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém e agora está aqui com plenos poderes dos discípulos, dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor. Esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa
Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, principalmente o Evangelho, convida-nos para essa centralidade na nossa vida de fé,
que é a Eucaristia. Então, Jesus apresenta-se aqui para os judeus e acaba por incomodá-los, de forma que eles começam a se perguntar, a ficar perturbados. Como é que Jesus pode nos oferecer o seu corpo, a sua carne para comer? Mas Jesus continua o seu discurso para poder mostrar para eles e também para nós a necessidade de alimentar-nos do seu corpo e do seu sangue. O Evangelho frisa muitas vezes que quem comer do seu corpo e beber do seu sangue terá a vida nele e ressuscitará no último dia. Então, quando Jesus vai frisando isso para nós, mostrando a importância que tem esse alimento para nós, com certeza porque há um grande motivo. E o motivo principal de ter a vida em Jesus é realmente viver a vida dele em nós, experimentar a sua vida em nós, colocar-nos a serviço também dos outros, da vida dele em nós. É ser um dom. Experimentar a vida de Cristo em nós é também ser um dom para as outras pessoas. Um dom de oferta gratuita. Vivemos no tempo do interesse. Praticamente hoje em dia, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de poder viver uma vida como um dom. Ou seja, uma dificuldade por causa da influência do mundo que vivemos. Há muitas pessoas que fazem os favores esperando algo em troca. A vida que Cristo quer dar para nós, a vida nele, para que possamos experimentar em nossa vida aquilo que ele mesmo experimentou unido ao Pai, temos que experimentar na gratuidade do cotidiano da vida, fazer as coisas para as pessoas, ajudar os outros sem esperar nada em troca. A gratuidade, viver da gratuidade. Então, queridos irmãos, Jesus, perante essa pergunta, essa confusão na cabeça desses judeus, que não conseguem compreender que alimento é este, né? Porque Jesus está a falar literalmente da sua carne e do seu sangue. Da mesma maneira, muitos ainda hoje não conseguem compreender o que isso significa, do alimentar-nos desse pão e desse sangue. Hoje, voltemos-nos nesse texto, esses dias estamos a acompanhar o Evangelho de São João, capítulo 6, que fala sempre de Jesus como o pão que desceu do céu, o pão da vida que veio para alimentar-nos e dar a salvação. É aqui, na Eucaristia, que nós vamos, com certeza, através da nossa fé, descobrir que é esse pão que Jesus oferece para nós e quer fazer parte da nossa vida, quer que nós experimentamos aquilo que Ele também experimenta na sua união com o Pai. Então Jesus não deixa de ser claro, Jesus é claro e Jesus é exigente. Só temos uma opção a fazer. Ou nós escolhemos a vida, estar com Ele, ou então não escolhemos. É o único caminho, porque Jesus é o único caminho para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa felicidade. Então, estar com Ele é ter a vida. Esta é a opção que nós devemos fazer, a única, se queremos realmente ter esta vida em Cristo. E a Eucaristia, nós já sabemos, que é o máximo do sacramento, né, da nossa união com Cristo, e esta união, Ele com o Pai e conosco também. Edifica-nos na caridade, no serviço com os irmãos, porque é na Eucaristia que nós comemos o pão da vida. Entristece-me, com certeza, algumas vezes, quando muitos vêm à missa e não conseguem compreender e nem perceber quando aproxima-se da comunhão.
E hoje, muitos, como ainda estamos a receber Jesus na mão, acham que está a receber qualquer coisa, um alimento qualquer, e às vezes não quer levar para casa como um objeto, não é? Sai com Jesus na mão, não é? Como se fosse algo, não é? Digamos assim, para levar para casa. Não. Levamos sim para casa, mas devemos levar para a vida, na nossa vida. Quando nos aproximamos de Jesus na Eucaristia, é para comungarmos a vida dele em nós, alimentar-nos com esse corpo e sangue que é oferecido para a nossa salvação. Termos a consciência de quando nós nos apresentamos diante da Eucaristia, é Jesus, é o seu corpo e sangue oferecido para a nossa vida, para a nossa salvação. Por isso, o devido cuidado e atenção que devemos ter nesta consciência de quando nos aproximamos, né, de receber Jesus na Eucaristia. Então, depois, na primeira leitura, São Lucas vai nos apresentar o relato da conversão de São Paulo. E vemos que no centro dessa experiência de fé está o encontro com Jesus, o batismo e o anúncio. É muito interessante quando vemos que tudo muda na vida de Saulo. Até mesmo o nome depois vai mudar, não é? Tudo muda. Depois do encontro com Jesus, a nossa vida deve mudar para melhor, não é? Não melhor no sentido que vamos estar isentos, livres e protegidos das perseguições e dos males que possa acontecer. Há pessoas que pensam que vão à missa todos os dias, que rezam todos os dias, mas acham que nada de ruim pode acontecer na vida delas. Isso não é um cristianismo verdadeiro, porque o cristianismo verdadeiro é outra forma de viver. É a forma de podermos experimentar na vida também a nossa cruz, aquilo que Jesus mesmo tantas vezes alertou seus discípulos. Quem quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, São Paulo encontra-se com Jesus, cai, ouve a voz do Senhor, e a partir dessa experiência há um caminho a fazer, mas é um caminho que não é fácil, é o caminho da obediência. Quando encontramos com Jesus, devemos ter esta atenção de que há este caminho para percorrer, a obediência. Por que a obediência? Porque depois que Saulo cai e escuta a voz e diz: levanta-te, vai a Damasco, e lá vão dizer o que deves fazer. Começa aqui esse caminho da obediência. E depois, é claro, ele ficou 3 dias aí, sem poder enxergar, sem comer e sem beber. Lembramos de Jesus, né? Que também, quando morreu, né, ficou 3 dias, né, no leito da morte, como nós já sabemos. Mas é necessário morrer, meus irmãos, para poder ressuscitar. São Paulo fez essa experiência de uma morte diferente. Aqui, nesse encontro com o Senhor, e esses 3 dias sem enxergar, sem se alimentar e sem beber, faz essa experiência da morte. A morte do homem velho que ele era, do perseguidor dos cristãos, aquele que queria acabar com o anúncio do Evangelho, para agora ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim, Deus o escolheu. Jesus o chamou para poder fazer dele um homem capaz de evangelizar com a força do Espírito, e sobretudo os gentios, os pagãos. E essa é a experiência que nós conhecemos de São Paulo, né? Da sua mudança de vida depois daquele encontro com Jesus. Então, vemos a transformação de uma vida que era antes de um homem velho para tornar-se agora uma nova criatura. Deus escolhe. Muitas vezes, aqueles que já gastaram a sua vida, gastaram as suas energias em coisas e situações que não tinham nada a ver com o Evangelho. E muitas vezes eram contra o Evangelho. É aí também que Deus mostra a sua vontade. Sobretudo quando nós vemos hoje em Paulo, como vemos em tantos santos na igreja, que também foram chamados dessa forma. Nem sequer acreditavam no Evangelho e ainda faziam por tudo para poder desacreditar o Evangelho na vida das pessoas.
Abramos o nosso coração, meus irmãos, e a nossa consciência de fé, para que diante daquilo que Jesus se apresenta hoje para nós, como esse pão que desceu do céu para nos dar a vida, e que só temos esta opção, ou nós escolhemos esta vida ou não. Viver em Cristo, viver esta vida nova. E, é claro, estarmos disponíveis, como São Paulo, ouviu a voz do Senhor e colocou-se à sua disposição na obediência para poder receber o batismo, para poder receber as instruções que ali Deus tinha preparado para ele. Agradecemos também ao Senhor pelo dom da vida matrimonial do Avelino e da Maria da Glória, que hoje comemoram as suas bodas de ouro. Então vamos rezar com eles e por eles, pela sua família, nesse dia especial para eles. E peço que eles se apresentem diante do altar. E seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e enche a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, que Deus vos abençoe, e Nossa Senhora os guarde sempre. A sua bênção e a proteção da Mãe de Deus. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo para que ele levasse o seu nome a toda parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho, dizendo: Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que por causa de Jesus são ameaçados de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu, como fez Paulo, e pelos que respondem: eis-me aqui, como Ananias, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhe ensinam o Evangelho e pelos ministros que dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pela paz no mundo, especialmente pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como o grande amigo e pelos adultos que aprofundam a fé batismal,
Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam na palavra de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Mãe da Igreja, Mãe das vocações, rogai por nós, rogai por nós. Mãe da Igreja, Mãe das vocações, rogai por nós, rogai por nós. A vossa voz, Maria, é convite à confiança. Faremos o que Jesus disser. Mãe da Igreja, Mãe das vocações, rogai por nós, rogai por nós. A vossa mão, Maria, é refúgio dos vacilantes. Vivemos o santo amor de Deus. Mãe da Igreja, Mãe das vocações, rogai por nós, rogai por nós. Oremos, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, esses dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos a oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mais com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra.
e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu para a vida do mundo. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ressuscitará no último dia. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre.
e desça sobre a Igreja e sobre o mundo, como penhor de paz e de esperança, à luz da tua Páscoa esplendorosa. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. Oremos. Depois de recebermos esses dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, desejo a todos vós uma boa continuação de bom dia, saudando mais uma vez aqueles que rezaram conosco através das suas casas, dos meios de comunicação. Que Nossa Senhora sempre os acompanhe e os proteja na sua caminhada de fé. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os povos vos louvem, vos